Bom dia! Bom dia! Vocês estão chegando aí? Hoje a gente vai fazer uma live para falar sobre quarto de criança, quarto infantil. Bom dia todo mundo, bom dia Dali, bom dia Jô. É um tema que vocês me pediram bastante pra gente fazer as correções, né, a respeito do quarto, como que a gente faz isso. Deixa eu só baixar aqui minha câmera pra arrumar aqui pra vocês ficarem melhor. E como que a gente faz essas correções, como que a gente ajusta o quarto de uma criança, o que que a gente precisa ficar atento em relação ao quarto de uma criança. A gente vai falar também sobre a mudança de quarto, né? A transição de sair do quarto dos pais e ir para o quarto, o seu próprio quarto, né? No caso da criança, como que a gente faz esse processo de transição? Quando a criança não quer ficar no quarto dela, como que a gente ajusta tudo isso? Qual que é os meios que a gente pode trabalhar para facilitar a ida dessa criança para o quarto dela? Bom dia, Angelita, bom dia. Bom dia, Gi. Bom dia, todo mundo. Que bom ter vocês aqui. Muito bom, sejam bem-vindos. E falar sobre quarto de criança, eu vou falar bastante também na visão de fisioterapeuta que eu sou dentro do campo neurológico, né? Porque a gente, quando a gente trabalha na área da fisioterapia, e a gente conhece toda a parte neurológica. O que é isso? Dentro da área da fisioterapia, a gente trabalha com vários tipos, né, de características e necessidades de uma criança. Então, uma criança, né, que está experimentando o autismo, uma criança que tem dificuldade no desenvolvimento. Então, tudo isso a gente aprende como que a gente tem que configurar o ambiente. É natural a gente aprender isso. Todo mundo que fez fisioterapia, estudou neurologia, estudou pediatria, já aprendeu como que a gente configura tudo isso. E isso eu quero falar para vocês, porque muitos pais, e hoje em dia, né, quando eu falo essa questão da dificuldade no desenvolvimento e às vezes até essa dificuldade no aprendizado, né, meu filho não se concentra tanto, meu filho não presta muita atenção. Eu escuto muito isso e recebo muitas configurações dessa forma. Mara, o nosso filho tem dificuldade de se concentrar. O nosso filho, eu vou falar o nosso porque é a frase correta, né? Mas no fundo, bom dia, Sil. No fundo, não é dessa forma que os clientes chegam, né? O meu filho tem dificuldade de concentrar, o meu filho tem dificuldade no aprendizado e assim por diante. Então, no fundo é o nosso filho, né? Então, o nosso filho tem dificuldade de concentração, o nosso filho tem dificuldade de aprender ou de ficar muito tempo numa atividade. Nosso filho estuda no quarto. Como que a gente configura tudo isso? Bom dia a todo mundo que está chegando. Então, para todo mundo que está chegando, a gente vai falar sobre esse tema. Quarto no propósito de bons sonos, dormir bem. Quarto, no propósito de tranquilidade, de deixar essa criança no momento mais relaxante. Por quê? Porque a criança, ela precisa estar relaxada no quarto dela para ela dormir. Se ela não está relaxada no quarto dela para dormir, ela não vai ter um bom sono. Ela vai dormir de forma muito agitada, ela pode ter muitos sonhos. Então, tudo isso a gente precisa verificar. E nós vamos falar também sobre essa criança que estuda no quarto, como que a gente faz toda essa configuração. Bom dia a todo mundo que está chegando. Convido você a enviar um aviãozinho convidando todas as pessoas que você conhece, que tem filhos, que está construindo quarto, que está fazendo uma mudança de quarto, que estão ajustando o quarto para essa criança estudar agora que a gente vai voltar para as aulas do online. Como que a gente configura tudo isso, tá? Muito importante. Então, a primeira coisa que a gente precisa, né? Tomem nota, peguem papel e uma caneta e tomem nota em relação a isso. A primeira coisa, a primeira informação que a gente precisa aprender nesse processo todo. O quarto é feito para a gente relaxar, é feito para a gente descansar. Então, o quarto não é necessariamente um ambiente
para a gente estudar, o quarto não é necessariamente um ambiente para a gente trabalhar, mas a gente pode configurar ele dessa forma. Se a gente não tem possibilidade de ir para um outro lugar, a gente pode transformar o nosso quarto e deixar ele apto para essa criança estudar, para essa criança brincar ali. O que é que nós temos que estar atento? Esse quarto, ele não pode ser um quarto cheio de estímulos. Então, um quarto de criança não pode ser um quarto cheio de estímulos. Se vocês pararem para pensar comigo, uma criança já é mega estimulada. Geralmente as crianças são muito agitadas. Geralmente as crianças, elas têm uma dificuldade, não é uma dificuldade, vou corrigir isso. Naturalmente, elas prestam atenção menos tempo em algo do que nós adultos. Nós adultos, se a gente parar para ler um livro, vamos supor, ler um livro, assistir uma aula, o nosso cérebro, ele tem capacidade de se concentrar e de ficar naquela aula prestando atenção mais ou menos entre 25 minutos e 40. Então, eu parei para estudar sobre algo. Eu, adulto, e olha só, prestem atenção porque eu vou começar a falar sobre esse processo de concentração da criança no quarto dela quando ela vai estudar. Se você conhece alguém que tem filho, que está estudando no quarto, encaminha essa live agora, porque a gente vai falar sobre esse tema, tá? Então, vamos voltar aqui. Nós, adultos, temos a capacidade e condições cerebral, vamos dizer assim, de nos concentrarmos num tema, em alguma situação, de 25 a 40 minutos. Nós, adultos, temos essa capacidade. Por isso que aquela coisa assim, nossa, parei e tô estudando o dia todo e tô lendo um negócio há 3 horas. Olha, pode ser que você tenha captado muito pouco de todo esse tempo que você ficou ali. Então, o ideal não é você ficar da 1h05 da tarde estudando ou fazendo teu filho ficar da 1h05 da tarde estudando. Não é o caminho, de verdade. A gente precisa corrigir isso. Por quê? Porque nós não temos capacidade de memorização de tudo isso. Nosso cérebro, ele precisa... Aí eu acordei com rinite hoje. Vamos falar sobre rinite. O nosso cérebro, ele precisa desse tempo. Então, eu começo a estudar, de 25 a 40 minutos é o tempo que o adulto consegue. A criança, 10, 15, no máximo 20 minutos. Por isso, é uma tortura para uma criança você colocar essa criança a estudar e querer que ela fique ali por 1 hora, por 2 horas, é muito difícil. E por isso que geralmente eles não querem. O João, ele tem aula de inglês 2 horas. 2 horas na semana. E são 2 horas seguidas. Cada pouco ele aparece lá no meu escritório, perguntando que hora que vai terminar. Entende? Não consegue. A criança, ela não consegue ficar. Então, a gente precisa de espaço de tempo. Então, ele tá lá estudando no quarto agora, tá com todas as aulas online, voltando tudo isso. Então, essa criança, ela se conecta com o estudo, né? Tá lá com a mesinha dela, dentro do quarto dela, te conecta com o estudo. Ela precisa de intervalos, né? A gente fala de relaxamento. Então, eu estudei durante 20 minutos, 25 minutos, no máximo 25 minutos. Uma criança, mais do que isso, eu acho demais. E aí, olha só, a Cris falou que seguiu as orientações e a Maitê melhorou imensamente os medos. Ai, que bom, Cris. Então, você coloca essa criança estudando por, no máximo, 25 minutos. Eu sugiro de 15 a 20. Aí você sente. Mara, como que eu sei qual é o tempo do meu filho? Como que eu sei qual é o tempo do meu filho? A hora que ele começa a se distrair. É a hora que ele começa a se distrair. Por exemplo, a hora que ele diz, eu quero água, eu quero ir no banheiro, Aí é a hora que o cérebro dele já deu um tilt e ele não consegue mais ficar conectado àquele conteúdo. E aí, o que geralmente a gente faz? Porque fica aí, porque não sei o quê, porque você só tá levantando, porque você não para, porque não sei o quê.
Então, essa criança é muito importante que ela tenha esse momento de relaxamento. E o que é esse momento de relaxamento? Às vezes é simplesmente levantar, é ir tomar uma água, é ir fazer um xixi, é comer uma bolachinha e voltar. Esse tempo de relaxamento não é 20 minutos, não é 15 minutos, não é nada. É coisa assim de 30 segundos, de 1 minuto, de 2 minutos. Então, é isso que você precisa estar ligado. Então, eles vão se concentrar mais ou menos de 15 a 20 minutos e eles precisam dessa pausa, eles precisam desse momento de relaxamento, senão eles não conseguem dar continuidade. Assim é com nós também adultos, só que o nosso tempo é um pouquinho maior, é de 25 a 40 minutos que a gente consegue ficar concentrado numa aula. Passou esse tempo, já se perdeu, a gente não consegue mais, que daí é aquele momento assim que a gente olha para os lados, que começa a coçar a perna, que a gente começa a ter vontade de ir no banheiro. Quem já teve vontade de ir no banheiro e foi e nem tinha xixi para sair? Tipo, era só o teu cérebro criando um escape para você sair daquilo ali. Então, quando a gente percebe tudo isso e aprende tudo isso, a gente pode fazer isso, o uso disso de uma forma mais efetiva e realmente conseguindo maiores resultados. Então a criança está lá no quarto dela estudando, você já sabe que você não pode deixar ela estudando por muito tempo, porque ela não vai conseguir captar tudo. E aí o estímulo ao redor desse quarto não pode ser cheio de estímulos. Para pensar, a criança vai estudar, vai sentar lá no quarto dela para estudar. E aí assim, nas paredes, 10.500 coisas, milhões de coisas nas paredes. E livros, e brinquedos, e não tem como ela ficar conectada ao estudo. Então, o que a gente precisa aprender? Menos estímulos, menos estímulos, menos estímulos. Gente, vou ter que falar sobre rinite. Aí, certo, meu nariz para de coçar. Menos estímulos, menos estímulos, menos estímulos. Por que menos estímulos? A criança, ela já é por si só muito curiosa e dispersa. Por quê? Porque ela é cheia de energia, ela tem muita coisa dentro dela. E se você constrói um ambiente, um quarto cheio de estímulo, essa criança vai ter dificuldade para estudar ali. Essa criança vai ter dificuldade para dormir. Por quê? O quarto é feito para dormir. Mara, mas e o nosso filho que brinca no quarto? Qual que é a minha sugestão? Que você tenha um baú, que você tenha algum espaço onde ali fique os brinquedos dessa criança. Quando ela tá brincando, ok, ela tira tudo, ela pode brincar, mas quando ela não tá brincando mais, ela tem a possibilidade de guardar isso. E isso não ficar tão espalhado e tão cheio de estímulo no ambiente. Uma criança prestem atenção, uma criança muito agitada, uma criança com dificuldade de dormir, uma criança com dificuldade de estudar, um quarto cheio de estímulos é uma tragédia. É uma tragédia. Não vai dar certo. E vocês precisam corrigir isso. Menos estímulos, menos estímulos, menos estímulos, menos estímulos. Até para crianças que tinham convulsão. Dentro da neurologia, a gente tira os objetos do quarto. Para não ser tantos estímulos. Eu não estou falando que pro quarto não ter nada, não é isso, mas vocês me entendem. Geralmente o quarto dos nossos filhos é um troço muito louco, cheio de milhões de coisas ali. Faz sentido para vocês? Conseguem me compreender? Mandem coraçõezinhos aqui para mim ver se vocês estão conseguindo captar. A criança precisa interpretar o estudo como algo positivo. Isso começa em casa com o incentivo dos pais. Exatamente, Desirê, professora maravilhosa. Dália, a gente já começa a dar uma mexida no corpo, isso mesmo. Deixa eu ver aqui, o que mais que vocês colocaram, que eu não fui vendo. A Maitê guardou tudo no guarda-roupa e organizou, ficou maravilhoso. Muito bom. Então a gente tem que perceber tudo isso, sabe? A gente tem que aprender a olhar para isso. É uma tragédia essa configuração toda de um quarto totalmente cheio de estímulos e a gente precisando que a energia da criança seja alinhada para ela poder descansar, para ela poder dormir. Uma criança com dificuldade de sono, uma criança muito agitada, um quarto muito cheio de estímulos não vai ajudar em nada. Então a primeira coisa é
menos estímulos. Deixem esse quarto numa configuração mais discreta, com cores mais neutras, porque a criança por si só já é muito estimulada e muito cheia de energia. Cuidem disso. Então, essa é a primeira tarefa para vocês. Menos estímulos, tá? Isso ficou claro para todo mundo? Tá tudo certo? E aí, respeitando esse tempo, né? Esse tempo de estudos da criança. Tem que respeitar esse tempo. Se a gente não respeita esse tempo, a criança, ela não consegue se concentrar, ela não consegue mais aprender. E aí você faz perguntas para ela, ela não sabe responder. Ela não consegue responder. Então, tem que respeitar esse tempo da criança, tá? Muito bem. Cores para o quarto. E aí, quando a gente fala de menos estímulos, a gente também entra na configuração cores. Mara, e cores? Menos cores, menos cores, menos cores, menos cores. É a mesma configuração. Mais neutro. Optem por algo mais neutro. Cuidem disso. Quando a gente traz toda essa configuração de muitos objetos, de muita cor, muito estímulo, degradê de cores e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não é o caminho. Não é o caminho. Outra coisa também que eu vi, eu fui na casa de uma amiga e ela tem gêmeos e as crianças dormem numa cama montessoriana. E aí em cima da cama vários penduricos, sabe? Então assim, vocês conseguem perceber que a gente tá ali para dormir, para descansar, a criança e as crianças dela têm 2 ou 3 anos e são agitadíssimas. Para pensar, você deitar com essa criança para dormir e em cima pendurado na cama um varalzinho cheio de bichinhos. Você acha que isso ajuda a criança a dormir ou só prejudica e atrasa nosso processo de sono? Conseguem perceber isso? Faz sentido para vocês? Pode ter videogame no quarto? Pode ter, desde que os produtos eletrônicos fiquem mais ou menos 1,5 m, pelo menos, de distância da cama, tá? Pelo menos. Então, quando a gente tem essa configuração de móveis, bichinhos, em cima da cama, muito próximo da cama, não ajuda, não ajuda. Não é o caminho, eu não sugiro que tenha. Por quê? Porque vai prejudicar o nosso processo de sono. A criança vai ficar atenta, a criança vai olhar para aquilo, a criança vai querer brincar com aquilo. Então, não é o caminho. Eu não sugiro a gente ficar colocando móveis aqui logo em cima da cama. Muito bem, muito bem. Estava vendo aqui o que vocês escreveram. Perfeito. Exatamente, olha aqui o que a Vanessa colocou, né? A criança vai criar várias histórias. É isso mesmo. Porque a criança, ela é extremamente criativa. Então, quando ela vê todos aqueles bichinhos, aqueles negócios todo, ela fica criando uma história, ela lembra de algo, dificulta ainda mais o nosso processo de sono, tá? Filho acorda várias vezes com medo. Um aroma para ajudar? Óleo de lavanda, né? O óleo de lavanda é um óleo que é um ansiolítico natural que ajuda essa criança a ficar mais tranquila. Só que ao mesmo tempo a gente precisa ver, né? Esse medo vem da onde? Vem por quê? Por que essa criança tá com medo? O que está acontecendo por trás disso? Porque geralmente a gente tem que investigar mais profundamente. A posição da cama da criança, ela é extremamente assim, tem um ponto crucial para a criança dormir bem, ter medo, ter sonhos ou ter pesadelo, né? Isso é muito importante vocês perceberem. Então lembra que eu já falei lá para vocês, eu coloquei num post ontem. A cabeceira da cama não pode ficar numa janela. Quanto mais próximo a cama de uma janela, mais insegurança a criança sente. Então não é interessante que a gente fique com uma cama próxima da janela. A gente precisa afastar essa cama da janela. Precisamos afastar, não podemos deixar ali. Por quê? Porque no nosso cérebro a janela é um buraco. O nosso cérebro não entende janela como janela. Para ele aquilo ali é um buraco e algo pode acontecer ali a qualquer momento. Então não só as crianças, nós adultos também não temos um sono de qualidade dormindo próximos de janela. Não devemos ter janela muito próximo da cama. A cama, quanto mais longe da janela, melhor. Outra coisa que também não é ideal
Não, uma coisa muito, muito importante. Olha só. Um quarto muito grande. Crianças que têm quarto muito grande também têm dificuldades em dormir bem. E por que que isso traz, né? O que acontece tudo isso? Quando a gente tá num quarto muito grande, existe um desconhecido, existem coisas que eu não vejo ali, né? Porque a criança tem muito medo, todos nós temos medo de desconhecido, mas a criança tem muito mais. Então, um quarto muito grande não traz segurança. A criança, ela precisa dormir num quarto pequenininho. Por isso que, dentro de uma sabedoria, dentro de nós, a gente geralmente coloca as crianças no quarto menor. Já pararam para pensar nisso? Contem para mim se vocês já pararam para perceber que nós colocamos as crianças no quarto menor. Sempre o quarto menor é das crianças. Já pararam para perceber isso? Quero saber se vocês já identificaram. A Cris, o computador fica muito próximo da cama. Isso. É importante que você corrija. Você pode também colocar, Cris, um orgonite ali, tá? O orgonite para ajudar essa radiação do computador não ficar indo para a criança. O orgonite próximo do computador. Olha só, viu como que vocês compreendem? Então, todos nós geralmente colocamos as crianças no quarto menor. E essa é a configuração ideal. É um conhecimento que existe dentro de nós, só que a gente não sabe. Um quarto muito grande traz muito medo, gera muita insegurança para uma criança. Ela deve dormir num quarto menor. Por quê? Porque ela vem de um útero, e ela tá lá num lugar pequenininho, acolhedor. Um quarto menor é um quarto acolhedor e ele entra dentro de uma configuração de útero, como se a criança estivesse dentro do útero da mãe. Por isso, um quarto grande para criança não é o caminho. Não é o caminho, de verdade. Sempre optem por um quarto pequenininho, quarto menor, tá? Isso é muito importante. Outra coisa que eu coloquei aqui pra gente falar, que eu vejo que é um tema que acontece muito, 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 e a gente precisa verificar isso, né? A presença de beliches, a presença de bicama, né? E geralmente as crianças têm beliche, têm bicama. Então, assim, entre beliche e bicama, o ideal é que a gente faça uso de beliches. Entre beliches e bicama, o ideal é que a gente faça uso de beliches. De bicama, desculpa. Por que não beliche, Maraísa? Por que você não indicaria beliches? Porque as beliches, existe aquela configuração de um dormir em cima do outro. Isso é extremamente nocivo e energético. Uma pessoa, por anos, meses, dormindo em cima de mim. Isso é muito ruim. E existe uma segunda configuração aqui. A pessoa que está no andar de cima, vamos falar assim, ela fica muito próxima do teto. Então, a nossa energia vital, ela vai expandindo. Ela expande por mais ou menos 1,5 m. Então, se eu durmo muito próximo do teto, a minha energia não consegue expandir, né? A minha energia, eu vou ter uma parede aqui do meu lado e vou ter um teto aqui em cima de mim. Então, a energia que expande é só de um lado meu. O resto, ela fica toda batida. Não pode, não sugiro. E outra configuração, imagina você acordar por meses, anos, com uma parede logo à frente dos seus olhos, logo acima de você. Não é o caminho. Então, se a gente for optar entre uma beliche ou uma bicama, eu sugiro uma bicama. Porque a beliche, ela tem uma configuração toda ruim. Não é o caminho, tá? Mas vamos supor que eu tenho uma beliche e a beliche a gente só usa a parte de cima para brincar. Tá tudo certo, você pode ter, entende? Mas pra gente ficar dormindo todos os dias, por vários meses, por vários anos, não é o caminho ideal, tá? Deixa eu só ver aqui o que vocês escreveram. A cabeceira da cama da minha filha fica na parede em que do outro lado tem TV. Como posso corrigir? Leia, o orgonite, tá? O orgonite. Eu não tô lá no escritório porque eles estão arrumando lá e eu acabei não pegando minhas coisas. Mas o orgonite, tá? Que é o fio de cobre, lá na loja online você encontra. Você pode colocar próximo dessa TV.
para ele neutralizar essa emissão dos produtos eletrônicos e evitar que isso venha para o nosso corpo físico, tá? É a forma que você corrige. Mara, a cortina ajuda a configurar esse útero. Então, assim, a cortina, ela traz calor. Então, se a gente coloca cortina, a gente coloca tapete, a gente coloca colcha, a gente traz esses tecidos, a gente traz calor pro quarto e entra nessa configuração também. A Carol, eu dormi nos meus primeiros anos embaixo e a Dani em cima. Dormindo numa beliche. Mara, como corrigir isso? Não tem como corrigir. Ia fazer uma beliche para os meninos, gratidão, já não vou fazer. Não sugiro, entende? Pra pensar alguém dormindo em cima de mim sempre e a pessoa que tá lá em cima, muito próximo do teto, sabe? Abre os olhos, tem um paredão na minha frente. Isso impede que essa pessoa olhe para o futuro, encontre soluções, encontre caminhos de soluções. Ela pode ter maior dificuldade para tomar decisões. A pessoa que dorme embaixo pode ficar energeticamente mais bagunçada. Não sugiro, de verdade. Sugiro vocês cuidarem disso. Ai, nossa, eu quase apertei aqui para sair da live. Mara, Melissa, nossa filha, ainda faz xixi na cama. Existe algo que eu possa ajudar? Me conte quantos anos ela tem. Quantos anos a Melissa tem? Ai, deixa eu me ajeitar aqui. Quero saber quantos anos ela tem. Beijo, Desirê. A cabeceira da cama da minha filha fica na parede do banheiro. Como eu faço? Então vamos lá. Giluqueto. Como que a gente faz? A cabeceira da cama da minha filha fica na parede do banheiro. Não é ideal, né? Porque tendo esses encanamentos ali, a energia fica fluindo o tempo todo e faz com que a gente não tenha um bom sono. O que a gente precisa fazer? Ou a gente muda a configuração da cama, ou a gente, se não tem como mudar essa configuração, você pode colocar um baguá no quarto. O que o baguá faz? Ele é um símbolo de cura. Ele tem, dentro dele, ele tem o elemento de cura, onde ele fica emanando essa cura para o ambiente. E você pode colocar ele acima do batente da porta do quarto. Então, Mara, a cabeceira da cama está para o banheiro, está para os encanamentos do banheiro, na mesma parede. Mara, a cabeceira da cama está para uma janela. Não tem como mudar essa configuração. Não temos como mudar a cama de lugar, o quarto é todo planejado, o quarto é pequeno, não dá para fazer nada. Faça uso do baguá. O baguá cura essa configuração. Então, vocês compram ele sem espelho, tá? O baguá simplesmente com o símbolo de cura. E vocês vão colocar dentro do quarto, acima do batente da porta, tá? Acima do batente da porta. Então, a gente coloca o baguá acima do batente da porta ali. E aí, o baguá fica emanando esse símbolo de cura. Vou dizer algo para vocês. Imediatamente já muda a energia do quarto, tá? Mara, bom dia. Na casa de material de construção vende fio de cobre. É possível fazer curas com esse fio? 11 anos. E ainda faz xixi na cama. Olha só. Xixi está relacionado a conflitos de território. Né? Conflitos de território. A gente precisa ver que conflito de território é esse que essa criança está vivendo. Né? E o que é conflito de território? Conflito de território é eu não ter o meu lugar, é eu ter que dividir quarto com o meu irmão, é eu não me sentir em casa, é eu não estar me sentindo bem, tudo aquilo que faz parte do meu território. Então, por exemplo, assim, uma coisa muito bacana pra gente falar, me ajudem a lembrar, eu vou anotar aqui, mas vocês me ajudem a lembrar porque eu esqueço. Falar sobre emprestar brinquedos. Contem pra mim o que vocês acham. Que a gente deve emprestar brinquedos ou não? E estimular nossos filhos a emprestar brinquedos ou não? Vão contando aí pra mim o que vocês acham. Então, Rose, xixi na cama, conflito de território. Nós precisamos identificar o que essa criança por que ela está em conflito de território. Se é o quarto dela, se é os brinquedos dela, se ela não se sente bem, se ela não se sente em casa. O que é isso? E o que é território? Tudo aquilo que me pertence. Tudo aquilo que me pertence, tudo aquilo que é meu. Ou eu acho que é meu, tá? Então, xixi na cama,
conflito de território e outro conflito, medo, muito medo e insegurança. Precisa conversar com ela bastante sobre isso, sabe? Perceber o que tem por trás disso, um conflito muito grande. E aí escutar as emoções dela, escutar as emoções é exatamente isso que eu tô falando. É ver, escutar o que ela fala a respeito das emoções, o que ela fala a respeito do que ela sente. E aí vai nesse caminho, medo e conflito de território. Conflito de território. Como eu falei, divido o quarto com o irmão, não tenho direito a determinar as coisas, não me sinto em casa, eu sei que você acabou de se mudar, pode também estar relacionado a isso, tá? Para não deixar a cabeceira na janela, que é porta, fica virada para o meio do quarto. Um pouco longe da parede, mas não tem outra posição. Não tem algum problema? Angelita, faça um teste. Deixe nessa configuração e veja como a criança se sente. Se ela dorme melhor ou não. Se ela dormir melhor, pode deixar assim. Se não gostou, não conseguiu dormir bem, mude de posição. Porque essa também não é uma posição boa, tá? Não, é o mundo interno deles. Acho que não se deve emprestar brinquedos. Eu fiz xixi até os 10 anos na cama e não dormia sozinha. Olha só, vou falar sobre essa questão dos brinquedos. Então, muitas vezes... Por que eu vou falar sobre isso? Porque a gente tá falando de conflito de território ali que a Rose trouxe. Então, assim... ganhei um brinquedo X... E aí tô brincando com esse brinquedo... E, sei lá, agora eu tenho que emprestar pro meu amiguinho, pro primo que tá aqui em casa, pro filho da amiga da mãe que tá aqui. Mas eu não quero emprestar, né? O brinquedo é meu, acabei de ganhar meu brinquedo novo, não quero emprestar. E aí, eu tenho que emprestar ou não? Vocês estão falando aqui pra mim que não. Mas na prática não é assim que acontece. O que acontece na prática? Quem conta pra mim o que acontece na prática? Tem que emprestar e na marra, querendo ou não querendo. Não concordam comigo? Tipo, estamos com visita em casa. O teu filho tá brincando com um brinquedo. E o filho da visita quer o brinquedo. Geralmente, o que a gente faz? Faz dar na marra. Na maioria das vezes é assim que funciona. E aqui eu sei que vocês já são mais politizados. Vocês falam, não precisa, não sei o quê. Mas no dia a dia não é assim que funciona. No dia a dia, querendo ou não querendo, vai ter que emprestar. E aí isso é, assim, quase gravíssimo, né? Exatamente isso, a gente obriga a emprestar. Né? Querendo ou não querendo, vai ficar chorando, vai emprestar. E aí o que acontece, né? Se coloquem no lugar da criança. A gente precisa se colocar na criança, né? A gente precisa se colocar... Não, e outra coisa, Exatamente, é exatamente isso, Fer. E outra coisa que a gente faz, outra coisa que acontece, vocês já não receberam visita em que a mãe trouxe as crianças e não trouxe nenhum brinquedo? Tipo, a criança vem sem brinquedo nenhum e aí ela mexe na tua casa inteira. Eu acho um absurdo quando as pessoas vêm, trazem criança pequena e não trazem um brinquedo para essa criança. Nada. Essa criança fica 3 horas na casa da gente, zanzeando pela casa da gente. Enfim, tem que cuidar que eu falo aqui. Mas eu não gosto dessas coisas. Sempre quando eu fui com o João na casa das pessoas, sempre levava uma sacola de brinquedo. João, sente, brinca aqui. Sabe? Gente, é o mínimo. É o mínimo. E eu já vi trocentas vezes isso acontecer. Semana passada eu fui no salão arrumar minha unha. Tinha uma mulher que tava lá pintando a sobrancelha. Imagina, isso demora, tipo, sei lá, 2 horas para fazer esse procedimento. Ela levou uma criança de 2 anos pro salão sem um brinquedo. De 2 anos. Essa criança ficou lá umas 2 horas, extremamente irritada, extremamente cansada. Então, assim, às vezes eu fico pensando, meu Deus, como que essas pessoas não pensam? Ou não traz, ou traga, mas traga alguma coisa para essa criança se entreter. Imagina ficar 2 horas dentro de um salão, sem um brinquedo. Então, assim, eu acho, assim, que não sei o que acontece com algumas mães que não pensam nesse tipo de coisa. Mas, enfim. Então, vamos lá. Imaginem comigo. Você ganhou um computador novo, né? Um computador novo, um celular novo, algo nesse sentido.
E você tá lá numa padaria, né, tomando um café e trabalhando no teu computador novo, que você tá amando, apaixonada, tipo assim, abre com todo cuidado para não estragar nada. A Rose falou que fazia isso porque não tinha noção nenhuma. Pois é, mas eu não sei como que não tem noção. Aí você tá lá no teu computador, trabalhando e toda cuidadosa, porque você não quer estragar, porque você acabou de comprar um MacBook e, meu Deus do céu, pagou caríssimo naquele negócio e é o teu ouro ali. Aí chega a atendente, né, a garçonete, e fala bem assim: muito bem, agora você brincou 15 minutos com ele. Agora é hora de você dar pro teu coleguinha. Aí ela tira o teu computador novo e dá pra uma pessoa da mesa do lado. Tipo, como assim? Não é essa indignação dentro de nós? Tipo, como assim? Meu computador, meu celular, como que eu vou brincar, ficar com ele, trabalhar com ele por 15 minutos, agora eu tenho que dar pra pessoa do lado? Tipo, é muita indignação. E isso acontece com as crianças também. E tipo, como assim que eu tenho que dar pra pessoa? Brinquei 15 minutos, agora eu tenho que dar pro outro. E é isso que nós temos que perceber. Então, o que eu posso dizer pra vocês? Dentro da minha experiência, e aí por que eu, Maraísa, falo esse tipo de coisa pra vocês? Porque foi muitos anos, eu ainda tenho consultório, mas foi muitos anos trabalhando com criança. E eles me falam dessas coisas. Então as crianças vêm para o consultório, elas gostavam muito, criança, adolescente, de vir para o consultório. E a gente conversava sobre tudo. E é assim, tipo, eles não têm nem comentário para falar sobre isso. Sabe quando você não tem o que falar sobre um assunto? Tipo, tive que dar. E eles olham assim para mim, sabe? Tive que dar. E indignadíssimos. Por quê? Porque não queria dar. E não é porque não queria dar, porque é maldoso. Deixa eu virar aqui meu negócio pra ficar melhor. Não é porque é maldoso e egoísta, mas assim, meu brinquedo, acabei de ganhar o que eu queria, tipo assim, gigantescamente. E aí eu tenho que emprestar pra uma outra pessoa que eu nem sei se vai cuidar. E quando estragam? Gente, é uma decepção para essas crianças. Teve que emprestar e a pessoa estragou o brinquedo. É assim, doído dentro do coração deles. Então é isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Às vezes a gente precisa se colocar no lugar das crianças. Eu não estou falando que a gente não deve ensinar eles a emprestar, entende? Mas tem coisa que a gente não vai emprestar. Então, por exemplo, assim, tô aqui trabalhando. Tá, eu não vou emprestar o meu computador para você, mas eu posso emprestar minha caneta para você. Entendem? Sabe, assim, a gente se colocar no lugar das crianças. E a gente não se coloca no lugar das crianças, nós adultos. E às vezes eu fico muito de cara, eu fico indignada igual as crianças, porque eu falo assim: pessoa, tu não foi criança também? Tu não passou por essa situação? Eu questiono os adultos a respeito disso. Tu não lembra quando você recebia visita? O que acontecia aí dentro de você? Sabe, a gente esquece de que a gente já foi criança. A gente esquece desse tipo de coisa. Então a gente pode sim ensinar as nossas crianças a dividir, a compartilhar. Só que tem coisas que não são compartilháveis. É isso que a gente precisa lembrar. O meu computador eu não compartilho. O meu celular eu não compartilho. E não compartilho de verdade. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Vocês também têm coisas que vocês não compartilham. E eles também têm coisas que não querem compartilhar. Então, assim, vai da gente compreender tudo isso. Muito bem, então eu compreendo. Eu com o João, olha, ele não quer emprestar. Vamos encontrar um outro brinquedo dele para você brincar. E aí, quando ele deixa de brincar, porque às vezes acaba enjoando ou não quer, e aí a gente depois faz uma troca. Mas assim, no momento que a criança tá brincando, tô aqui trabalhando, e aí na metade da brincadeira eu tenho que largar, porque o outro quer brincar, tipo, como assim? E aí, o que eu quero que vocês percebam? Que a gente, no fundo, o que a gente está ensinando para os nossos filhos? Simplesmente dizer sim e baixar a cabeça. A gente não está estimulando eles a negociar, a gente não está estimulando eles a trabalhar a própria personalidade deles.
O que a gente simplesmente está ensinando para eles? Abrir mão. Tipo, a pessoa pediu, diga sim. Vocês conseguem entender que é isso que a gente está ensinando para eles? Simplesmente dizer sim. Por quê? Porque não pode questionar, não pode brigar, não pode falar porque é feio brigar, porque é feio falar, porque é feio reclamar. É isso que a gente está ensinando para eles. E isso vai lá para a vida adulta. Então, quando acontecer algo na vida adulta, o que ele vai fazer? Sim, é isso que ele vai fazer também. Vai abrir mão. Por quê? Porque sempre teve que abrir mão para os outros. Sempre os outros é mais importante. Sempre os outros ganham as melhores coisas. Entende? Então, assim, a minha sugestão é que vocês ensinem a criança a negociar. Então, igual eu falei para vocês, eu não vou emprestar o meu computador para você, mas eu vou emprestar minha caneta, né? Eu vou emprestar o meu carrinho, entende? Ensinar a criança a negociar tudo isso. Talvez porque a gente tem uma cultura de que a criança não existe. Dani, ótima colocação. E olha só, ontem à noite eram 11 horas da noite, tava conversando com a Desirê. E aí, se vocês notarem, né, no início da live eu tava bem, assim, numa velocidade mais baixa, porque hoje tive que levantar muito cedo e tava com sono, agora já acordei. E aí, essa colocação da Dani é muito boa, porque ontem à noite eu falei pra Desirê, há mais ou menos 200 anos que surgiu o conceito de família na França. Então, a gente ainda está aprendendo o que é família e o que é criança. A gente está engatinhando nesse processo. É exatamente isso, Dani. A gente não via as crianças. Antigamente, a cada criança que nascia era uma tragédia. Ou era mais um para comer, e daí era algo ruim, tipo mais um para comer, ou era mais um para trabalhar. Era só essa visão, entende? Não tinha outra visão. Ou era uma tragédia porque era mais um para comer, ou era algo bom, mas não porque eu quero uma criança, mais um para trabalhar. Então, esse conceito criança, esse conceito família, esse olhar para a criança, olhar para as necessidades da criança, é algo extremamente atual. E tem famílias que eles nem sabem que isso existe. As necessidades da criança. Eles nem ligaram esse botão ainda. Então, assim, é tudo muito novo. Tudo muito novo. E a Desirê, ela fez um textinho ali pra mim falar num vídeo. E aí eu falei pra ela, esse aqui você quer que os haters me comam viva, né? Porque era uma frase similar, né, num contexto disso, de a gente estar trazendo os filhos de forma errada no mundo. Que no fundo é verdade, só que dependendo, né, da forma que a gente fala isso, as pessoas não entendem isso. E elas não vão concordar com isso. Então aqui pra vocês eu consigo falar, porque vocês conseguem compreender. Mas assim, lá no mundo fora, fora daqui, se eu não souber como falar que as crianças foram vindas e vieram vindas de forma totalmente disfuncional, sem consciência nenhuma, as gestações dessas crianças eram uma tragédia. Se eu não souber como falar isso, nossa, as pessoas vão achar um absurdo essa minha fala. E no fundo, isso é tudo verdade. Tudo verdade. Só que a gente não assume isso, e às vezes não quer ver isso. E se era mulher, só vinha pra sofrer. A Cris colocando aqui, comentando. Deixa eu só voltar aqui que tem mais alguns comentários aqui atrás que eu queria ver. Então, é exatamente isso, tá? Que a gente precisa... Ai, vocês mandaram um monte de coisa. Não consegui ver muita coisa aqui que vocês mandaram. Então, é isso que a gente precisa perceber. Isso mesmo, crianças e mulheres não tinham lugar na sociedade. E é algo que a gente vem olhando para tudo isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês quando eu trago para vocês o Vida Consciente? É trazer vida com mais consciência. É trazer vida com mais responsabilidade. E curar, limpar as memórias que eu trago da minha gestação. E aí já vou dizer uma coisa. Para quem não tem filho e tá aqui assistindo a live. Para quem não tem filho e tá aqui assistindo a live. A melhor coisa, a melhor forma de curar a nossa criança interior, a nossa gestação trágica, o nosso nascimento trágico. E aí não falem que, meu Deus, Maraísa, que exagerada você dizer que é um nascimento trágico. Todo nascimento é uma tragédia, é um trauma. Todo nascimento é um trauma.
A melhor forma de nós limparmos tudo isso, claro que na Semana do Vida Consciente eu vou falar sobre isso, existem alguns recursos, mas o mais potente é você tendo um filho. É você gestando, tá? Essa é a melhor potência para você curar. A sua criança interior, a sua gestação e o seu nascimento. É a melhor forma, porque a gente entra em ressonância com a nossa gestação. Quando nós estamos grávidos, nós entramos em ressonância com a nossa gestação, tá? Isso, Rose, isso eu falei porque eu vi tua mensagem. E eu sei que você ainda não tem filhos. E tem vários outros que estão aqui que ainda não têm filhos. E aí muitos, né? Ah, porque eu não quero ter filhos. Ó, vou falar algo pra vocês. Ah, porque eu não quero ter filhos, porque eu não vou ter filhos. Já escutei várias pessoas falando isso. Só que daí eu também já atendi pessoas com seus 60 anos que não tiveram filhos. E adivinha como que essas pessoas estão? Adivinhe como que elas estavam em relação a esse conteúdo, né? O que elas estavam sentindo em relação a não ter tido filhos quando tinham possibilidade de ter. Extremamente arrependidos. Extremamente arrependidos. E por que extremamente arrependidos? Porque se sentiram e ficaram de verdade sozinhas na vida. Extremamente sozinhas. Não construíram família, não casaram, não tiveram filhos. E aí começam a solidão da velhice começa a bater na porta. Ai, Mara, mas é porque ela tem problema emocional. Não. Todo idoso tem uma solidão gigante dentro dele. Com família. E sem família, é maior ainda. Muito arrependidos de não ter tido filhos. Então, não tô falando que você tem que ter filhos. Mas muitos falam pra mim, não quero ter filhos, não vou ter filhos, não vou casar, não vou construir família. Fala isso agora, porque tá aí na vida ativa, entende? E aí depois quando envelhece, isso é uma dor na alma da pessoa. Na alma, um arrependimento gigante. E aí geralmente é aquela pessoa que não tô falando que isso é ruim, mas só viajava, não construiu relações, só curtia, saía com uma pessoa, saía com outra. Entende? Assim, ela viveu a vida dela, só que não construiu nada, nada. Uma solidão, um vazio que vocês não têm ideia. Não tem ideia, só você se relacionar com esse tipo de pessoa para você saber. Então, assim, e aí quem tem sobrinho afilhado, colocam eles no lugar de filhos. É isso que eles falam, sabe? É isso que eles falam. Então eles colocam os sobrinhos e os afilhados no lugar de filhos. Só que é um peso. Para pensar. Se coloca no lugar desse sobrinho. Imagina que você tem uma tia solteira que não construiu família, sozinha, e você, quem sabe, é o único sobrinho dela. Consegue entender que tem um peso para ele? Faz sentido para vocês? É um peso para ele, tá? E a pessoa sente esse peso. Porque ela sabe que vai sobrar para ela. Entende? Vai sobrar, eu tô falando num bom sentido, né? Das responsabilidades, do cuidado. Ela já sabe que vai sobrar para ela. Então, assim, é um peso muito grande, tá? Peso muito grande. Uma árvore sem frutos. A Paulinha linda falou que hoje é o sonho dela ter filhos. Nós influenciamos na vida dos nossos filhos? Sim, a todo momento. O simples fato é você tirar o brinquedo dele, você já influencia. Todo momento. Mara, podemos estimular a criança a sair da fralda, falar? Uma colega disse que filha dela não vai falar rápido, andar e sair fácil da fralda e ela respeita o tempo da filha. Não, eu respeito o tempo. Eu não fico acelerando nada. Tanto que às vezes as pessoas me mandam, né? Quem mora aqui em Cascavel me pergunta: aonde que o João estuda? Aonde que o João estuda? O que vocês acham? Que o João, nosso João, estuda numa escola particular ou pública? O que vocês acham? Me contem o que vocês acham. Lindona, F. Silva Reinaldo, influenciamos a todo momento.
Eu respeito o movimento, o fluxo da criança. Não acelero. A Geralda falando que o filho e a nora não querem ter filhos. Meus filhos se reinventaram em todos os sentidos, até profissionalmente. Vejo muitos avós colocando a responsabilidade da felicidade dos netos. Cris, isso é um tema, assim, extremamente gigante para falar sobre isso. Sim, os filhos vivendo, os avós colocando a felicidade na mão dos netos. Um peso gigantesco. Exatamente, Eli. Estuda numa escola pública. E por que o João estuda numa escola pública? Porque a escola pública é que mais respeita o tempo de processo de uma criança. As escolas particulares, não sei se eu posso falar isso, mas eu considero uma tragédia dentro de respeito do aprendizado e do desenvolvimento de uma criança. Eles não respeitam. Nada. Já atendi trocentas crianças traumatizadas com escola, traumatizadas com aprendizado, traumatizadas. Por quê? Porque a escola faz a criança, sei lá, fazer 10.500 coisas que a criança nem tem capacidade cognitiva e emocional e nem de aprendizado para aquilo. É um absurdo que as escolas particulares fazem com as crianças. Um excesso, um troço, é um abuso que as escolas particulares fazem. Eu não coloco. Sempre estudou numa escola pública. O João sempre estudou na escola pública. Maraísa, por que o João sempre estudou numa escola pública? Porque a escola pública é a que mais respeita o processo de desenvolvimento da criança e as capacidades cognitivas dela. Vou dizer algo para vocês. Uma criança está pronta para aprender algo estruturado a partir de 6 anos de idade. O que é aprender algo estruturado a partir de 6 anos de idade? Por exemplo, aprender a jogar tênis, aprender a jogar futebol. Entende? Ela está pronta para aprender isso a partir dos 6, 7 anos de idade. Se você coloca uma criança com 4 anos na escola particular, ela já vai ter que aprender algo estruturado. E a gente está indo totalmente contra o desenvolvimento cerebral dela. Porque a criança pequena, ela tem que viver um momento e um movimento expansivo, livre. A criança pequena, ela não tem que viver essa coisa regrada. Agora você dá 2 passos para a direita, agora você dá um para a esquerda, agora você faz isso. Não, a criança com menos de 6 anos de idade, ela não pode viver essa experiência. Ela precisa viver a liberdade, ela precisa viver a livre expressão. E se você coloca seu filho com 4 anos de idade em uma escola particular, eles vão ensinar estruturação para essa criança. E eles tiram toda a criatividade dessa criança de expansividade, de movimento. É uma tragédia isso, uma tragédia. Então eu não aconselho, não oriento. E já cansei de receber crianças traumatizadas de escola particular. Traumatizadas, reprovarem de ano, criança reprovando de ano que não teria que reprovar de ano, porque não consegue acompanhar o conteúdo. Não consegue, trocentas mil coisas para fazer. A criança ela tem que brincar, só isso, só brincar, só brincar, só brincar, só brincar. A escola é para aprender alguma coisa lá no início, só brincar, só isso que a criança precisa fazer. E brincar de forma livre, não estruturada. Não o professor falando que tem que dar 2 passos para a direita, agora 2 passos para a esquerda. O que eu queria falar sobre isso? Daí às vezes assim, os pais falam para mim, né, quando eu falo, né, porque eu já não concordo com nada disso. E daí os pais falam para mim, mas a gente pensa na época de vestibular, Gente, tá pensando em vestibular para uma criança de 6 anos de idade. Meu Deus, você nem sabe se essa criança vai fazer faculdade. Entende? Assim, é demais. Pra minha cabeça isso é demais. Imagina uma criança. Quando eu começo a escutar a visão dos pais em relação ao futuro dos filhos, nossa senhora, já me dá um cansaço, um trauma só de escutar. Quem dirá essas crianças? E daí, Mara? E se passarem no vestibular, não passarem no vestibular?
Isso é de menos. Isso é o de menos. Entende? É igual aquela... Existe uma pedagoga chilena que eu amo ela. E ela fala bem assim... quem sabe teu filho nem precisa fazer faculdade. E ele vai ser mais feliz do que você é. E é exatamente isso. Eu não tô falando que não é pra estudar, mas eu tô falando que assim, a visão dos pais é muito louca em relação aos filhos. Muito louca, assim, sabe? É demais. É uma pressão muito grande desde pequenininho, porque tem que não sei o quê, porque tem que passar na faculdade do não sei aonde. Vai passar em lugar onde quiser passar. O que eu fiz, né? Sempre coloquei ele na escola pública. Desde que ele nasceu, ele tem uma previdência privada. E essa previdência é para faculdade. Vai passar numa faculdade pública, se ele quiser fazer? Perfeito, passou, que ótimo. Não passou, vai fazer particular e tá tudo certo. Eu não vou deixar ele 3 anos, 5 anos fazendo vestibular e não conseguindo passar no curso que ele quer estudar. Gente, isso é um absurdo. E por que não passa? Porque não passa, porque é incapaz, porque é burro, porque não aprendeu nada disso. Porque os números de vagas são muito pequenos. E a concorrência é gigantesca. Eu não vou incentivar os nossos filhos a ficarem estudando 12 horas por dia para passar no vestibular. Eu não vou fazer isso, não faz parte de mim isso, entende? Então, assim, se passou numa federal, pública, tá tudo certo, passou, vai ser feliz. Se não passou, vai passar numa particular e tá tudo certo e vamos ser felizes também. Mas, sabe, ficar nessa coisa de 3, 5 anos. E por que eu falo isso? De novo, porque esses concurseiros vêm para o consultório, essas crianças que estão fazendo vestibular, fazendo cursinho, vêm para o consultório. Gente do céu, autoestima baixíssima, cansadíssimos, exaustos, 2, 3 anos estudando e não conseguem passar. Larga disso. Daí eles vêm pro consultório e o que eu falo pra eles, né? Larga disso, vai fazer outra coisa. Claro que eu falo brincando, mas o que vocês acham que é? No fundo é verdade. É isso mesmo que eu quero dizer pra eles. Eu falo brincando, mas é isso que eu quero dizer. Cara, vai fazer outra coisa, em vez de fazer esse negócio que você tá tentando. Gente, que perda de vida. E aí, assim, e vocês sabem, quem vocês conhecem, que faz concurso, que faz vestibular, assim, direto estudando, não vai pra festa nenhuma, não faz nada, não vive nada, não sai com uma família, não viaja. Meu Jesus, é muito, é demais. Eu acho demais isso. Eu acho desnecessário. Eu tive depressão porque não passava na federal. Olha só, eu tive síndrome do pânico quando eu estava no vestibular, em época do vestibular. Me cobrava muito, meu Deus, tinha que passar na federal. E aí não passei. O primeiro vestibular que eu fiz, olha só, o primeiro vestibular que eu fiz foi para agronomia, porque eu queria ser uma agrônoma. E aí não passei. Meu Deus, que depressão. Tristíssima. Falei que não ia fazer mais nada. Abandonei já no primeiro. Aí fui fazer fisioterapia, na particular, obviamente, porque eu não sabia o que fazer. Daí passei. Daí decidi fazer fisioterapia. Nem sabia o que era fisioterapia. Não sabia nada, nem o que fazia um fisioterapeuta. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Na minha vida, ter passado no curso de fisioterapia. Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito por mim. E nem sabia o que era fisioterapia. Não tinha ideia do que era fisioterapia. Entende? Então, assim, sabe? É igual essa pedagoga fala, que eu esqueci o nome dela, depois se eu lembrar eu falo. Ximena, alguma coisa assim. Ela fala, às vezes vai ser mais feliz do que você fazendo o que você tem feito aí na tua vida. Eu me cobrava tanto que quando passei em segunda chamada estadual não fiquei feliz. Olha aí, ó, viu? Adolescentes já estão cansados da vida porque desde pequeno tinha 1000 compromissos e cobrança. É exatamente isso, gente. É um absurdo isso. E aí, como eu falei pra vocês, a visão que os pais fazem e falam de futuro das crianças, eu fico traumatizado só de escutar. Fico pensando nessas crianças. Muito complicado, muito complicado, muito complicado. Eu fiz físio na particular e foi maravilhoso. E eu também fiz físio na particular e estudei. E olha só, dei certo na vida, não deixei de dar certo. Deixa eu só ver aqui o que vocês estão escrevendo. Exatamente, a Lid, né, ela coloca aqui, sonhos que muitas vezes não são deles, triste.
Cida, sempre deixei os filhos livres, os parentes me cobravam muito. Um fez faculdade, outro não. Agora sei que estava criando certo. Eu vou tentar deixar mais livre possível. Faço o que vocês quiserem fazer. Eu tive aqui a da Desi, a criança apenas precisa aprender. Olha só, vou contar uma coisa pra vocês. Uma experiência que eu tive e que foi assim, foi gigantesca na minha vida. E me ajudou tanto com meus pacientes, tanto com o João. Alguém me conta que hora que é, porque eu tô aqui fora, eu tô aqui na edícula, não tem hora, não tem nada. Teve uma vez que a gente estava numa dinâmica para trabalhar a criança interior. E eu estava com o meu professor e eu estava representando a criança interior de um colega. E quando eu entrei no campo para representar a criança interior de um colega, eu senti o que era ser criança. E o que tinha dentro de mim? Eu só queria brincar. Obrigada, Cris, obrigada a todo mundo que me mandou. Eu só queria brincar. Então, quando eu senti isso, que no fundo eu só queria brincar, eu não queria fazer outras coisas, e eu consegui perceber que, na verdade, é isso que as crianças querem. As crianças só querem brincar, é só isso que elas querem. Elas não querem outras coisas. Gente, isso foi assim... revelador para mim, porque a gente sabe que as crianças querem brincar, mas você entrar no papel da criança é outra coisa. E é isso que eu falo para vocês, se colocar no lugar da criança. Nós não nos colocamos no lugar da criança. Nós olhamos para a criança do olhar de adulto. Nós olhamos para a criança do olhar de adulto, nós não nos colocamos no lugar da criança. É muito trágico isso, porque o que acontece? Nós já fomos criança. E parece que a gente esqueceu tudo aquilo que acontecia com nós quando a gente era criança. Parece que a gente esqueceu o quanto a gente não queria fazer X coisa, o quanto a gente queria realmente só brincar. Parece que a gente esqueceu de tudo isso. A gente não consegue se colocar no lugar da criança. E eu não tô falando que é pra deixar em livre demanda essa criança. Claro que a criança ela precisa de rotina, a criança precisa de regras, mas ela também precisa de espaço livre, né? Ela precisa usar a criatividade dela, ela precisa viver, simplesmente viver. Então, é exatamente isso, Eli. As crianças só querem brincar e nós esquecemos disso, porque nós nos tornamos adultos muito chatos, extremamente chatos. Adulto, quando esquece o que é ser uma criança, é um adulto insuportável. Insuportável. Ele só fala de regras, o que é certo, o que é errado, o que tem que fazer, o que não pode fazer, é só isso. Não tem essa coisa leve, não tem essa coisa gostosa. O João, ele pega a bicicleta dele e sai, assim, fica, sei lá, 3, 4, 5 horas, assim, brincando no parque. Ontem a gente teve que chamar ele para vir para aula de inglês. Nossa, um beijo assim, gigante, tudo sujo, os pés sujos. Falei para ele só pelo menos lavar as mãos para fazer a aula. Cada 15 minutos ele vinha perguntar que hora que ia terminar a aula, porque ele queria voltar a brincar. Só isso. E vai de novo pra rua. Pega aquela bicicleta dele e vai pro mundo, sabe? Volta tarde. E eu acho isso incrível. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso assim demais da conta, viver essa liberdade, sabe, se virar. Esses dias ele furou o pneu da bicicleta dele, veio aqui em casa, foi lá pegar o dinheiro dele, porque ele ia mandar arrumar, e aí não sei o que. Eu falei, mas como assim? Aonde? Não, porque meu amigo sabe, não tem um borracheiro. E foram. Meu Deus, eu falei que deu tudo certo. Então, assim, eu tento deixar com que ele seja o mais independente possível, que viva essas experiências, que brinque e que trabalhe essa independência dele nisso tudo, né? Isso é isso que nós pais estamos aqui. Nós pais estamos aqui para dar segurança, para ensinar e para estimular esse filho né? Ir para a independência. Lembra que eu falei numa live, quando eles nascem, eles são totalmente dependentes. Com o tempo, eles vão se tornando independentes. E se essas crianças não estão se tornando independentes, nós temos problema aqui. Aí a gente tem que olhar.
Temos algo muito importante para nos preocupar, né? E por que eu falo tanto sobre isso? E é um assunto assim que... você sabe que eu vou modulando minhas emoções, porque era um assunto que eu ficava muito brava, falar de criança. Né? É um assunto que me irritava bastante. Por que me irritava bastante? Porque eu via muitas atitudes, né, dos pais, dos cuidadores, dos responsáveis. Ficava muito brava no consultório quando eles vinham. E aí, quem sabe, eu ainda fique brava com algumas coisas quando eu vou falar aqui pra vocês. Vocês vão notar o que me incomoda profundamente. Mas por que às vezes eu fico muito brava? Porque eu consigo me colocar no lugar da criança. E eu já atendi muita criança. Então, eu sei como as crianças se sentem. Eu sei o que elas falam. Eu sei o que existe dentro delas. E aí, é isso que pega em mim, sabe? É isso que pega em mim, que às vezes os pais não veem, os pais não escutam, os pais não escutam os filhos, não se dão conta. Eu preciso dar segurança para o meu filho mais novo de quase 11 anos. Sil, eu assim, no início fiquei com muito medo, assim, de tipo, meu Deus, tá indo pra rua e tal. Porque eu fiz alguns combinados com o João, né? Então ele só pode andar de bicicleta na calçada, ele não pode andar de bicicleta na rua, tipo, sabe, na rua? Não pode. Por quê? Porque um dia eu vi ele andando no meio da rua de bicicleta. Então não pode, só pode andar na calçada, ele pode ir em alguns lugares. Então, por exemplo, assim, ontem tinha aula de inglês e ele não tinha voltado para casa ainda. Então tem lugares que a gente sabe que ele está. Então a gente foi no parquinho, claro, ele estava no parquinho. Por quê? Porque a gente tem esses combinados. Então, ao mesmo tempo que a gente tem regras, ele tem liberdade dentro dessas regras. Então, ele tá ou no parquinho, ou ele tá na casa do vizinho, ou ele tá na casa do amiguinho, que é aqui na quadra de cima. É nesses 3 lugares que ele está. Então, esses nossos combinados. Então, a gente sempre tem essa segurança que a gente vai encontrar ele. E ele também sempre tem essa segurança que nós vamos encontrar ele. Se a gente precisar falar com ele, a gente vai saber onde ele vai estar. E você consegue entender? Não é só eu que tenho a segurança de onde eu vou encontrar ele. Ele precisa ter essa segurança de que, se meu pai e minha mãe me procurarem, eles vão me encontrar. Né? Então, a gente fez alguns combinados e dentro desses combinados, ele tem liberdade. Ele tem 8 anos. E nós moramos uma vida toda dentro do apartamento, que ele não brincava com outras crianças, não tinha outras crianças. Agora, em agosto do ano passado, que a gente veio para uma casa. É agora que ele começou a sair. Então, a gente tem regras, mas dentro dessas regras temos liberdade. Então, tem dias que ele sai tipo 5 da tarde, ele volta 8 da noite para casa. E por que às vezes ele fica? Onde que ele fica? O que ele fica fazendo? A gente tem um parque muito grande aqui do lado de casa, aqui bem pertinho. E além de ter esse parque muito grande, que tem muitos brinquedos, tem quadras de futebol, tem negócio para andar de bicicleta. Então, ou ele tá no parquinho, ou ele tá jogando bola, ou ele tá andando de bicicleta. Ele tá nessas brincadeiras, tem muita brincadeira, tem muita atividade ali. Então, ele não é aquela coisa assim que ele vai, brinquei no parquinho, cansei, vou voltar para casa. Não, tem muita coisa ali para fazer. E tem muita criança ali. Então, ele acaba se entretendo e brinca muito de verdade. Brinca muito de verdade. Volta com aquela bicicleta dele arrebentada, tudo sujo. As roupas dele estão tudo rasgada, furada e encardida. Tudo. Tá tudo desse jeito. De tanto que ele brinca. E aí, Mara, vocês deixam ele lá, assim, tipo, solto, sem olhar, sem nada? Não. De vez em quando o Rodrigo dá uma passada lá pra ver se tá tudo certo. Pra ver se realmente ele tá lá, né? Porque a gente tem um combinado, mas é muito bom a gente olhar. Então, ele dá uma passada, ver se realmente ele tá lá, se ele tá brincando. Às vezes ele nem vê. Às vezes o Rodrigo, a gente vai lá fazer caminhada, daí a gente encontra ele lá. A gente não deixa assim, tipo, foi. Mas ele sai 5 horas da tarde e volta 8 da noite. Mas a gente não deixa de cuidar. E isso é incrível, né? Isso é incrível, essa liberdade, a saúde, a infância. É exatamente isso. E a independência dele, a independência. Mas para a menina de 15 é mais independente. Será que é mais independente? Será que a insegurança deve ser minha? O Miguel de 11 é bem tranquilo. Sim, também depende da personalidade de cada um, né? Depende da personalidade de cada um. Às vezes é uma criança mais restrita, mais tímida, mais no mundo dela.
Como agir com uma criança de 5 anos que quer fazer comida? Fazer comida, Geralda, fazer comida. Não sei se eu entendi se quer isso. Como que a gente lida? A gente deixa ela fazer aquilo que está dentro das possibilidades dela. Então a gente faz combinados. Ah, vamos fazer almoço. Você faz o suco e eu faço tal coisa. Eu vou fazer um arroz, você tempera a salada. Faz combinados naquilo que ela tem possibilidade e condições de fazer. Né? É isso que você pode fazer. Então você não vai deixar ela fazer o almoço. Mas vocês fazem combinados, onde uma faz algo e você coloca aquilo que está dentro da capacidade da criança. Lembro que puxou minha orelha dizendo que nós adultos é que temos uma responsabilidade maior. A criança precisa de cuidados. Exatamente isso. A criança precisa dessa proteção. E uma criança, olha só, por trás de uma criança segura, existem pais que passam segurança. Lembra que eu falei para vocês? Ao mesmo tempo que eu preciso estar segura que ele está lá, ele também se sente seguro porque sabe que nós vamos encontrar ele lá. Olha isso. Ele ligando o som. Não sei se vocês escutam aí a música aqui, mas acabei de escutar. Ah, meu Deus. A Sil falou que acha que é insegurança. Como lidar com uma criança de 2 anos e 8 meses? Independência. Que independente. Que lindo! Então, dentro das possibilidades dela, você deixa ela fazer e estimula tudo isso e não corta. Não corta. Não corta, tá? Não corta. Vamos falar mais sobre isso. Certo, gente? Vamos falar mais sobre isso? Eu acho muito bacana a gente trazer todos esses temas. Mara, como controlar nosso medo do mundo e dar liberdade para os jovens e crianças? Simone, você precisa confiar no seu filho. Precisa confiar e precisa confiar no que você ensinou a ele. Precisa confiar no seu filho e precisa confiar naquilo que você ensinou a ele. Ensine valores para o seu filho. Ensine valores para o seu filho. Não tem outro caminho. Se você ensinar valores para o seu filho, não tem errado. Ensine valores para ele. A Maitê cozinha desde os 3 anos, sempre cozinhou comigo. Hoje tem 11 e faz tudo sozinha. Não tenha medo. Exatamente isso. Dê aquilo que ela tem possibilidade de fazer. Dê aquilo que ela tem possibilidade de fazer e estimule ela a fazer. Mas não obrigue. Sim, achei que a música era aqui na minha casa. Aqui em cima. O João, ele tem aquela Alexia. Eu acho que ele ligou a Alexia dele e ele tava escutando. Adora escutar música. Aí ele já fecha a porta do quarto, sabe? Aquela coisa toda. Tá nesse nívelzinho que a gente tá indo. Mas é muito inocente. Eu vejo assim que, mesmo ele indo bastante pra rua, ele é muito inocente. Ele é bem cabecinha de pequeno ainda, bem pequenininho. Ele não tem assim essa malícia que a gente às vezes já vê em algumas outras crianças, que vem algumas coisas que às vezes a gente pula algumas etapas, tá? É muito importante falar sobre isso, sobre pular etapas, muito importante. Porque o que acontece, né, quando a gente pula etapas? Então vamos lá. Não engatinhou, daí não sei o que. Tipo, a gente vai pulando etapas com a criança. Pulando etapas. O que representa tudo isso, pular etapas com a criança? Não é o melhor caminho. Porque a gente vai criando estímulos ou antecipando situações que mais tarde isso pode trazer um problema pra gente. Então, se a gente pula etapas e a gente vai antecipando situações com algumas crianças, pode ser que essa criança namore precocemente, pode ser que essa criança tenha relação sexual precocemente. Conseguiram perceber? Então, se eu fico criando estímulos muito precoces e pulando etapas com o meu filho, eu posso fazer com que essa criança tenha experiências precoces. Ficou claro para vocês isso que eu falei? E aí essa criança começa a namorar muito cedo, tem uma vida sexual muito cedo, pode engravidar muito cedo, e daí assim, eu tenho que me segurar porque eu faço muitas caras e bocas, né? Mas assim, às vezes os pais chegam no consultório e falam, né? Não, porque ele é super precoce, porque ele é super antecipado, porque ele é tudo... Gente, isso não é nada de bonito. Uma criança precoce, uma criança antecipada, não é nada de bonito, porque isso lá na frente é uma tragédia, entende? Lá na frente é um problema.
Aí, enquanto as amigas com 12 anos estão brincando de boneca, a tua tá namorando. É exatamente isso. Não é o caminho criar filhos precoces, pulando etapas, essas coisas todas. Não é o caminho. E só que assim, é uma inversão de valores dentro dos pais. E os pais acham isso lindo. Eu já atendi muitos pais que acham isso, nossa, precoce, lindo, orgulho. Mãe Santíssima, aguarde e verás o que vai acontecer com o precoce orgulho, entende? Vai trazer experiências mais cedo, e aí é o desespero. Só que, e é aquela coisa, o que é lindo aos 6 é insuportável aos 12. É isso que os pais não lembram, sabe? Não percebem. Então, é algo para vocês pensarem, entende? Pensarem bastante a respeito disso. Como se fosse legal, exatamente isso. É bem isso, meu filho foi pai com 16 anos, exatamente. Essa coisa de namorado, ó, a Dali colocou, né? Tem pais que já arrumam namorada pro filho com 1 ano de idade. Nossa, eu abomino essas coisas. Nossa, não gosto dessas coisas não. Tipo, namoradinho. Que namoradinho? Que namoradinho, gente? Nada disso. E, Mari, quando a criança de 2 anos já é muito desenvolvida, como faço para retardar? Adri, não tem como retardar. Você só precisa aprender quais são as fases da criança e lidar com isso. Então, assim, o que a gente percebe? Por exemplo, agora, né, essa criança, ela com 2 anos de idade, ela está trabalhando todo o esfíncter dela. Anal, é uma menina, né? Todo esse esfíncter, toda essa questão vaginal, ela tá criando tudo isso, sabe? Nesse momento ela tá se maturando nisso tudo. E aí, nesse momento, pode ser que as crianças se masturbem, né? Muito comum não. Mas isso pode acontecer, né? Porque é uma descoberta, né? É a hora que ela tá pronta para aprender a fazer xixi e cocô no banheiro. A partir de 2 anos de idade, tá? A criança tá pronta. É preciso cuidado quando falamos de namoradinho. Sim. Exatamente isso. Então a gente pode falar também em outro momento sobre essa questão do desfraude e tudo isso, que é uma tragédia também, tudo isso. É outra coisa muito problemática. Mas a gente fala sobre tudo isso, tá? E aí eu oriento vocês. Certo, gente? Já passou da nossa hora, a gente falou sobre tanta coisa bacana. E aí, assim, o que eu quero que vocês façam? O Vida Consciente vai acontecer do dia 22 a 26 desse mês. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá. Por favor, responda questionário, tá? Ali tem informações que a gente precisa muito para ajudar vocês, para ajudar nos próximos cursos. E compartilhem, tá? Com as pessoas que vocês conhecem. O Vida Consciente eu falo sobre tudo isso, né? Tudo isso é trazer vida com maior consistência e consciência e curar as nossas memórias celulares. Nós, como pais, nos curarmos. Esse é o caminho e vocês sabem disso. E a gente sempre precisa do auxílio de vocês. A gente sempre precisa, sempre que eu peço para vocês, compartilhem, divulguem. Eu sei que vocês fazem isso. Então compartilhem, divulguem, avisem as pessoas para fazerem parte, para assistirem. A gente vai começar a trazer, né, toda essa questão do Vida Consciente, porque o ambiente, e aí aquele ensinamento. O Feng Shui, ele fala sobre o ambiente hoje. Nós precisamos entender que ambiente não é só o ambiente que você vive hoje. É o ambiente que você foi gerado. Então, se você cresceu num ambiente onde achavam que era lindo você ser precoce, na tua vida adulta, teu ambiente de vida adulta pode ter muitas situações trágicas com tudo isso. Então, a gente precisa aprender que Feng Shui é ambiente hoje. O Vida Consciente vai falar desde a nossa pré-concepção.
né? O quanto isso impacta a nossa vida, a forma que a gente veio ao mundo, a forma que nós fomos criados e a forma que nós estamos trazendo novas crianças para o mundo. Porque o que acontece, né? Existe aquela frase, é preciso preparar para receber quem vai mudar o mundo. Só que, gente, tá, as crianças vão mudar o mundo, mas quem que tá educando essas crianças? Quem que tá cuidando dessas crianças? Nós, tudo cagado, cheio de conflito, cheio de trauma, tudo desnorteado, com os valores tudo invertidos. Não adianta. A gente vai criar essa criança num ambiente todo bagunçado e vai ser outra geração bagunçada. Outra geração bagunçada. Então, assim como, sim, temos que nos preparar, também temos que nos curar. Temos que nos curar. E ali no curso a gente vai limpar, né, essas memórias celulares de gerações passadas, transgeracional, e para as próximas gerações. E já fiquem ligados, de verdade. Porque esse curso é um curso de formação que vai começar lá no próximo mês. Não vou esconder isso de vocês. Quem quer se formar nessa área, para atuar nessa área, trabalhar nessa área, já fique atento para se inscrever no curso, para fazer essa formação, porque vai ser algo incrível, 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 incrível. Vou contar toda a minha experiência trabalhando com crianças, com maternidade, com pais, olha, toda a minha experiência vocês vão captar ali e perceber o quanto a gente tem para aprender. E isso que é legal, porque o que acontece? A gente tem que parar de ficar vendo o que está nos livros. A gente tem que ver o que acontece realmente na prática. Então, tudo isso que eu conto para vocês são experiências minhas na prática, com os meus pacientes, né, com os meus clientes, com as crianças. E assim, eu tenho várias experiências que às vezes eu nem comento com vocês, mas eu vou comentando devagarinho. Já trabalhei no hospital, na parte de obstetrícia, já trabalhei dentro de escola, orientando professores, já trabalhei dentro da área da saúde, dando palestra para os profissionais da área da saúde, falando sobre todos esses temas. Então, assim, tenho uma vasta experiência nisso tudo, além do consultório. E aí, tudo isso eu quero compartilhar com vocês, para vocês aprenderem. Vai ser maravilhoso. Fiquem mega ligados. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Ai, seus lindos, vocês são incríveis. Maraísa, bom dia. Oi, Simone, linda. Me manda essa pergunta lá no direct, tá? Ninguém muda ninguém, mas quando a gente muda, tudo muda. Linda, Dali, exatamente isso. Vou deixar salva, Paulinha. Depois vocês compartilhem, tá? A live com o pessoal. Rose, linda, beijo, beijo aí pra Belém. Quero me formar para trazer minhas clientes gestantes na fotografia. Ai, Débora, maravilhosa. Vai ser incrível, incrível trabalhar com gestantes na fotografia. Vai ser muito bacana. Muito bem, gente. Olha só, agora eu vou estar disponível pra gente fazer lives durante a noite. Eu vou passar as lives pra noite, tá? O pessoal tá me pedindo muito pra passar pra noite, porque às vezes de manhã não consegue assistir. Então eu vou notificar vocês que horário que a gente vai fazer, coisas nesse sentido. Tá bom? Beijo grande pra todo mundo. Tchau, tchau, gente. Obrigada por tudo. Vocês são incríveis.